Fala pessoal, então vamos diretamente agora à definição de Deep Learning, que é uma definição importante para termos aqui. Para introduzir essa conversa, eu gosto muito dessa imagem que você pode obter a partir do Imperial College London, tá? Aqui é uma visão geral de AI e todas as técnicas que permeiam o AI. Então, indo direto ao ponto aqui, nós temos a região do Machine Learning. Ela guarda dentro desse guarda-chuva de Machine Learning três grandes classes, que são o Supervised Learning, Reinforcement Learning e o Unsupervised Learning, né? Então, tudo que é de Machine Learning é um braço de AI, veja quantas constelações nós temos aqui, Data Science aqui embaixo, Cognition, enfim, tem muita coisa aqui, os NLPs, e nós estamos aqui agora, né? E aí o que acontece? Aqui dentro dessa nuvem do Machine Learning, nós temos o Deep Learning, né? Então, o Deep Learning, aqui você tem as GANs, os Generative Adversarial Networks, e aqui você tem um pontinho de Deep Learning que, na verdade, ela é uma certa sobreposição com alguns deles, mas predominantemente com Supervised Learning, mas também existem existe toda a abordagem de Deep Learning com Reinforcement Learning, certamente. Por exemplo, nesses grandes modelos aplicados para o aprendizado de robôs, naves, navegação, por exemplo, de naves da SpaceX, carros da Tesla, robôs da Boston Dynamics e, mais recentemente, o próprio DeepSeek, né, da startup chinesa, que desenvolveu um LLM a partir de técnica de Reinforcement Learning para Reasoning, né? Então isso é uma coisa bem interessante. Então você vê que o Deep Learning ele é de certa forma difuso, né? É isso que eu queria chamar a atenção, por quê? Porque na verdade se você for atrás de uma estrita definição, até o presente momento, até fevereiro aí de 2025, começo de fevereiro, não há, pelo menos fora totalmente aí do nosso conhecimento e de todas as bases que nós procuramos. Então, a melhor definição que nós podemos tentar trazer aqui é uma definição baseada em práticas que a gente observa, tá? Então, por exemplo, sobre o número de camadas, em geral, nós percebemos que o Deep Learning ele é bem definido quando ele tem mais do que três ou mais camadas, né? Camadas ocultas. Então, quando você tem mais de três camadas ocultas, três ou mais, você costuma chamar aquilo de uma arquitetura de Deep Learning, né? E, em geral, quando você tem dois ou menos camadas, ele não é um Deep Learning, tá? Então, primeiro tem esse olhar pelo número de camadas e nem tanto pelo número de neurônios por camada. Isso é bem importante, né? O Feature Learning, o que é o Feature Learning, Rafael? O que você quer dizer com isso? Então, por exemplo, quando a gente desenvolve, né, e a gente já estudou aqui ao longo dessa playlist, toda a parte de análise do MNIST, por exemplo, usando ele como prática para nossas discussões, nós aqui temos esse notebook onde a gente consegue verificar o que acontece em cada camada convolucional e em cada filtro. Então você vê que os filtros extraem determinadas features conforme a gente discutiu em vídeos prévios. Então, essa característica ela é muito presente em Deep Learning, ou seja, o Feature Learning é automático, ou seja, a técnica cuida de si, a técnica de arquitetura, de treino, ela favorece o Feature Learning, né? Enquanto que outros, isso é um processo manual, você que tem que encontrar regras para buscar as Feature Learning do algoritmo em si, tá?
Você também tem as arquiteturas típicas, por exemplo, nós temos aqui as Convolutional Neural Network, Recurrent Neural Network, você tem os Transformers, você tem as GANs, por exemplo, que o Midjourney e tantos outros aí que geram imagens, por exemplo, né? O próprio GPT com essas features de geração de imagem, enfim, eles usam técnicas de GAN e outras, né? Já os outros algoritmos, você vai ter o quê? Decision trees, que mais? Você tem SVMs, você tem o KNN, que mais? E outros que... Eu não coloquei aqui o Multilayer Perceptron, do tipo duas camadas ou menos, porque já está definido aqui, tá? Mas um MLP com mais de 3 camadas tende a ser caracterizado como Deep Learning. E o mesmo MLP, ainda que sem uma operação de convolução, menos de 2 camadas, 2 ou menos, não será, 3 ou mais, ele tende a ser caracterizado como uma técnica, uma abordagem de Deep Learning, tá? Que mais? Poder computacional, em geral, necessita de GPUs e TPUs, que é os Tensor Processor Units, e aqui vai bem, roda bem com CPUs. Né? Em geral, no método de otimização é usado backpropagation, com técnicas de SGD, Stochastic Gradient Descendant. Por exemplo, o ADA, um algoritmo muito aplicado. Aqui você vai ter distâncias euclidianas, enfim, e tantas outras métodos aí que fogem um pouco da aplicação de um gradiente sobre os pesos e os bias da arquitetura neural que você vier a construir. Em termos de escalabilidade, você verifica que há uma melhora, essa escalabilidade na perspectiva da melhora do modelo, né, da acurácia dele. Né? Então ela melhora com maiores quantidades de dados. Né? Então isso é um ponto importante. Em contrapartida, outros possuem sim escalabilidade, mas de certa forma mais limitada em termos da acurácia. Então, por exemplo, você vai usar um K-means, né? Você vai ter as nuvens lá e não adianta, você já tem um conjunto bem definido pelo próprio K-means, que usa ali as técnicas de distância euclidiana, aumentar ou diminuir mais pontos, respeitando uma distribuição dentro daquela nuvem de pontos, dificilmente vai promover grandes diferenças. Então, quanto mais você aumenta a quantidade de dados, ele vai tendo um leve refinamento. Né? Em contrapartida, no Deep Learning, quanto mais dados você oferece, mais ele tem capacidade de generalização, de apresentar respostas cada vez mais completas para dentro de um determinado contexto. Né? Então, a definição não é estrita, não é uma definição estrita, e ela é, vamos dizer assim, é uma definição de certa forma não formal e não definitiva, porque todo esse processo ainda está em evolução. Então, é uma definição baseada em prática. Então, o que a gente observa hoje é que dentro das práticas, tanto da academia quanto da indústria, essa é um jeitão que a gente observa para caracterizar um sistema como baseado em Deep Learning, tá bom?
Um abraço pessoal, até a próxima, tchau, tchau!